Para alguns, tratou-se do caso mais importante da história. Para outros, foi um exagero. Mas existe uma terceira posição. O caso Varginha segue sendo o segredo militar mais bem guardado do Brasil. 20 de janeiro de 96, cidade de Varginha, Minas Gerais, Brasil. Varginha era, até esse momento, uma cidade tranquila, pequena, e seus habitantes conheciam o fenômeno dos OVNIs como em qualquer outra região do planeta. Mas, a partir desse dia, tudo mudaria para sempre. Sem dúvida nenhuma, um dos mais bem documentados e pelo maior número de pessoas que já participou de uma única investigação ufológica em todo o mundo. O sul de Minas Gerais é considerado, no mundo, uma das regiões de maior índice de aparições. No entanto, são relatos, são registros que precisam ser bem estudados, passarem por uma filtragem, para que saibamos se realmente são fenômenos ainda não explicados ou fenômenos naturais e artificiais conhecidos. Tudo começou quando 3 jovens caminhavam de volta para suas casas. Era umas 4 e pouco, mais ou menos. Aí a gente descendo por um caminho, eu fiquei meio com medo de descer naquele caminho. Aí aconteceu da gente, né, avistar lá uma coisa estranha, que eu não sei o que era. Já a primeira coisa, a reação que eu já tive foi correr. Falei, vamos embora, porque, né, você não sabe se é bom, você não sabe se é ruim, você não sabe se vai fazer alguma coisa com você. Mas a reação dele não tinha como descrever. Se estava calmo, se estava nervoso, se queria avançar, se queria agredir, nada disso. Ele permaneceu lá e olhou para nós. E nós aqui correndo, claro, né? Porque sem saber o que estava vendo. A coisa estava viva, porque o ser voltou para ela, dirigindo o olhar e a cabeça. Elas, já vendo essa coisa de uma distância inferior, se assustaram profundamente, entraram em pânico e saíram correndo. As 3 fugiram depressa do lugar. A partir desse momento, a notícia correu rapidamente por toda a cidade. Foi divulgado na cidade que 3 garotas haviam avistado uma criatura, para elas desconhecida. O que eu vi é que é marrom, dos olhos vermelhos, a pele oleosa, estava agachado, mas não chegou naquilo que eu vi. Elas não estavam muito ligadas em assuntos de ufologia ou de extraterrestres. Falaram que era algo ruim, algo que relacionaram ao demônio, em razão da religiosidade delas e da cultura delas. A história das garotas seria só o começo de um caso muito mais complexo. Em meio à paranoia, as forças públicas começaram a atuar. Desceram um barranco, entraram numa mata e capturaram uma das criaturas com uma rede usada para capturar cachorro louco. Depois, na parte da tarde, às 6 da tarde, também consta da história que 2 policiais haviam feito uma segunda captura, que um desses corpos havia passado pelos 2 hospitais da cidade e depois, na manhã seguinte, transferidos para o exército em Três Corações. Enfim, tudo isso consta realmente da história, mas não há nenhuma prova cientificamente aceitável para que nós tenhamos isso como absoluta verdade. Um deles, chamado Marco Lixerese, sentado no banco do passageiro, quase atropelou uma criatura que nós supomos que seja a segunda, a observada pelas meninas, atravessando uma rua. Freia-se o carro, Marco Lixerese sai do carro, entra no mato, captura a criatura com as suas próprias mãos, sem usar luva, sem nenhum tipo de proteção. Ele não tinha sido avisado, ninguém tinha sido avisado da periculosidade que poderia haver nisso. Coloca a criatura no seu colo e dirige para o hospital, que fica no centro de Varginha.
Marco Lixerese faleceu cerca de 3 semanas depois de infecção generalizada de septicemia. O Dr. Furtado foi quem o atendeu. Ele nos diz como foi esse momento. Um paciente que estava com febre muito alta, com faces de sofrimento, por dor nas costas, e igual qualquer pessoa que está com uma infecção. Os médicos do hospital tentaram salvá-lo. Ele não tinha nenhuma imunodeficiência adquirida das conhecidas nossas. Porém, antes de morrer, ele fez uma confissão. Me relatou que ele participou da captura de um ser que tinha aparecido aqui dias anteriores, que inclusive tinha lesionado o seu braço. Nunca vi outro quase igual. Dessa forma, não. Acredita-se que nesse dia foram capturadas 3 criaturas em Varginha. Nunca mais se soube delas. Alguns vizinhos afirmam ter testemunhado movimentações estranhas durante esses dias. Na segunda-feira, que a gente ficou sabendo, eu estava indo pela rumo a Fernão Dias e lá eu avistei 3 caminhões de comboio, né, do Exército de Três Corações. As forças militares negaram o incidente desde o primeiro momento. Esse militar descreveu de maneira detalhada das manobras aparentemente ligadas ao acobertamento, que foram feitas para dissimular, na verdade, que no final das contas envolvia um contato com uma criatura morta, de origem não terrestre. O que realmente aconteceu em Varginha? Afirmar hoje em dia que criaturas foram capturadas pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar e pelo Exército, como consta da história do caso, eu não posso mais fazer esta afirmação enquanto não tiver provas para serem exibidas. Tempos depois, o próprio Exército fez uma declaração pública com uma possível explicação. A conclusão deles de que elas teriam avistado apenas um rapaz da cidade que nasceu com alguns problemas de ordem orgânica e psíquica. Isso é uma conclusão de um dos setores. Houve uma pressão tão forte sobre os militares que, finalmente, na semana seguinte, foi liberado o atestado de óbito do rapaz. Todas as explicações dadas pelos militares eram explicações fugazes. Não restou dúvida de que havia algo extremamente sério sendo acobertado. O caso de Varginha ainda permanece sem explicação. As versões oficiais negam o que afirmam as testemunhas, que mesmo com o passar do tempo, continuam a manter sua versão, sem contradições, como no primeiro dia. Dizer o que realmente foi com segurança é muito difícil, quase impossível. Foram os ufólogos que acabaram por transformar o caso Varginha em algo relacionado às crenças de que seres extraterrestres poderiam ter aparecido aqui e elas teriam avistado. O caso Varginha segue sendo o segredo militar mais bem guardado do Brasil, porque não há nada comparável ao que se passou em Minas Gerais.